Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria recebê-lo de volta aqui no canal AD Prudente Oficial. Este encontro semanal lhe dá um subsídio da Escola Bíblica Dominical e é muito especial para nós revê-lo nesta plataforma. Nós somos a Assembleia de Deus em Presidente Prudente, Ministério do Belém, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e eu quero em seu nome cumprimentá-la e pedir que você interaja conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, registre o seu comentário, compartilhe esse vídeo a fim de que outras pessoas tenham acesso a conteúdos semelhantes a esse propostos pela AD Prudente. Queridos, lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. O texto áureo está em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No lugar de ceder à tentação, diz a verdade prática, é melhor triunfar sobre ela. A leitura bíblica se pauta no capítulo 4, dos versos 1 a 11 do Evangelho conforme Mateus. E para introduzir e argumentar a tentação e sua esfera humana com vocês, eu quero convidar o nobre companheiro pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Obrigado, pastor Diego. Vamos então ao primeiro tópico da lição de hoje. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus, dizer da minha satisfação de estarmos novamente nesse canal, compartilhando, ouvindo a voz do Espírito Santo falando conosco e crescendo na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Qual o conceito bíblico de tentação? Eu lembro-me sempre de uma ocasião em que o irmão disse: Deus nos dá, ou Deus não nos dá provação ou tentação maior do que aquela que não podemos suportar. E lá nesse texto de Paulo, o texto é tentação. Né? Então, tentação é a tentação que não é maior do que aquela que você não poderia suportar. Porque a provação, existem situações em que somos provados e já percebeu? Quando passa, você olha para trás e fala: meu Deus, como é que eu suportei essa provação tão severa, tão terrível, né? Então, na provação, às vezes, somos provados além dos nossos limites. Mas vamos entender aqui, na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, significa teste e também significa provação. Então, vamos entender. Deuteronômio 4:34, 9:22, Salmo 95. A segunda e a terceira, são palavras gregas, respectivamente, são as palavras peirasmos, que é teste, que é prova, e isso aparece pelo menos 25 vezes no Novo Testamento. E o verbo peirazo, que é testar, que é submeter à prova, ocorrendo 36 vezes no Novo Testamento. E assim podemos dizer que tentação é um experimento. Tentação é um teste ou uma prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou obter lucro. Então são 2 vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, o acusador, o usurpador, mas também pode vir de dentro do ser humano. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, o objetivo é de desviar-nos da rota da nossa missão e do propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, acabamos nos entregando à atração e ao engodo, ou ao deleite do apetite desordenado da carne. Ocorre que essas 2 vias da tentação, elas se processam na esfera humana. Não é espiritualizar aqui, elas ocorrem na esfera humana. Então a tentação, ela é um fenômeno humano. Tiago escreve assim, ninguém
Sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então é verdade que existe a provação que vem da parte de Deus. Então, o que eu disse lá no início, provação que vem da parte de Deus. E quando é da parte de Deus, o propósito é aperfeiçoar. O propósito é transformar. O propósito, de fato, em provar, é nos ensinar lições preciosas de aperfeiçoamento, de desenvolvimento. O caráter do crente precisa ser provado. Na escola, nós aplicamos o conteúdo e depois a prova, né? No reino de Deus, aqui vem a prova e depois você tem a grande lição. Você extrai um conteúdo grandíssimo, grandioso de tudo isso. Contudo, irmãos, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais, elas são de inteira responsabilidade do homem. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Então é aquela coisa, quando a Bíblia diz para que eu fuja da aparência do mal, para que eu não coloque coisas más diante dos meus olhos, então é de minha responsabilidade. É da minha... eu tenho que cuidar dessa índole. E já te adianto, humanamente falando é muito difícil. Nós dependemos da ajuda de Deus para nos aperfeiçoar, para nos assistir, nos ajudar, para que possamos então vencer todas essas barreiras. Então a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. E como é que eu domino essa velha natureza, irmãos? É nos enchendo de Deus. É sendo submissos à ordem de Deus. É mantendo uma vida de oração. É não se envergonhar do Evangelho de Cristo. É não compactuar com as ideias das ofertas do mundo. Hoje, o diabo usa de uma estratégia que é o consenso. Eu fui tentado, isso não me atinge. Porque às vezes você age num sentimento de consentir com tudo aquilo que o diabo oferece. Então, muita cautela, porque a tentação, ela é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Então, todos os dias eu devo mortificar essa carne, me enchendo de Deus, me enchendo da sua graça, louvar a Deus, exaltar a Deus, ler a palavra, meditar nas coisas de Deus, porque assim iremos vencer o mal e o nome de Jesus será glorificado na nossa vida. Pois bem, queridos, aqui estamos de volta para tecer considerações muito sucintas do tópico de número 2 da aula de hoje. O Senhor Jesus e a tentação. Veja que Jesus Cristo, que Paulo consegue descrevê-lo de uma maneira muito clara, na altura do capítulo de número 2 da sua carta aos Filipenses, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se homem e achado como homem, fazendo-se servo, e enquanto servo sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus se submeteu às agrúrias desse mundo, inclusive às tentações. Não obstante ser Deus, e isso também fica evidente nas páginas da Bíblia Sagrada, enquanto homem foi submetido a elas. E a aprovação do Senhor Jesus é registrada, em princípio, no capítulo 4 do Evangelho conforme Lucas. Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13, também faz esse registro, além de Mateus. E ali, seja com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduz ao deserto. Olha que coisa a ser destacada, né? Quem conduz Jesus ao deserto, um fato a ser destacado, é o próprio Espírito de Deus. Parece confuso, mas é isso. 40 dias sendo tentado por Satanás em uma intensa batalha espiritual. Nós fazemos os recortes dos pontos elementares, mas o fato é que Jesus passa 40 dias exposto a uma situação na qual ele fora tentado pelo diabo. Príncipe deste mundo, né? O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse o seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades e contrariando a vontade do próprio Pai, a saber,
à vontade de Deus. Mas, embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Essa é a finalidade do jejum, né? O jejum não é para mortificar a carne, porque falando de Jesus é até um tanto estranho dizer que Jesus havia necessidade de mortificar a sua carne, mas pensando eu e você, o jejum não tem esse fim, né? A carne ela não se altera, ela continua com suas concupiscências, com seus desejos, mas eu posso por meio dessa prática fortalecer o espírito, e foi isso que Jesus fez, fisicamente, obviamente fragilizado, 40 dias de jejum, mas espiritualmente forte. O item 2, as áreas que Jesus foi tentado são deflagradas ao longo do verso 3 do capítulo 4 de Mateus, versos 5 e 6 também, além do verso 9. Nesses textos, você se depara em princípio, como elenca o pastor Osiel Gomes, com tentações na área física, divina e espiritual. Fisicamente, como sabido pelos senhores, é visto que ele sugere que Jesus transforme pedras em pães. Num segundo momento, como registra os versos 5 e 6, ele é desafiado a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino por sua própria força. Já na altura do verso de número 9, Jesus deveria adorar o diabo. Olha só as questões sobre as quais Jesus é submetido. No item 3, o autor destaca como Jesus venceu a tentação. Quais foram os passos, qual foi o método, quais foram as estratégias utilizadas por Jesus para suprimir aquelas tentações, né? Sucumbir, ele seria vencido por elas. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas, seja física, divina ou espiritual propriamente dita, Jesus utilizou a Bíblia como resposta. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, verso 7 do capítulo 4 de Mateus, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, disse ele, vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É óbvio que eu estou falando de Cristo, mas suponhamos que fosse sobre você, sobre mim, sobre nós, é imprescindível que tenhamos conhecimento bíblico, até para situações como essa, a fim de que a Bíblia seja o nosso baluarte, a Bíblia seja a nossa saída, a nossa fuga, a gente se utilize da palavra como respaldo, como Jesus fez. Nessa batalha, nosso Senhor sempre apelou pela exposição da palavra de Deus. Isso significa, diz o autor, que ele via a Escritura como autoridade suprema de fé e prática. Ao lado da oração e do jejum, devemos vencer o inimigo e seus ardis com a palavra de Deus. Jesus é o nosso protótipo, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é digno de ser imitado. Eu penso que você concorde com essa ideia e com essa tese. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O terceiro tópico da nossa lição, resistindo à tentação. E veja que o verbo resistir aqui está na forma nominal do gerúndio, que é a ideia da ação de resistir em contínuo, em andamento, em perseverança, em continuidade de resistência. Quem resiste, resiste a alguma coisa, resistindo à tentação. Então você já aprendeu, todos somos tentados. Não somos bons suficientes para julgar que não seremos tentados de alguma forma. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, por mais que façamos jejum, consagração, por mais que sejamos assíduos e frequentes aos cultos, por mais que lemos a palavra de Deus, o inimigo não deixará de nos tentar. Me preocupa muito o perfil daquelas pessoas que julgam que não precisam de tanta oração, que não precisam se dedicarem tanto a meditar nas coisas de Deus. Basta eu vir na igreja uma vez por semana e está tudo bem. Não! Todo dia o adversário está
procurando uma oportunidade para nos destruir, para nos fazer perder o alvo. É por esse motivo que temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna. Já há um escritor dizendo que vivemos numa pós-modernidade líquida, onde tudo é passageiro, onde tudo é líquido e escorre pelos dedos. Os artistas, os escritores, os filósofos, os supostos teólogos, eles intentam neutralizar o relativismo, procurando nos moldar da maneira e costumes do mundo. E é diante disso que nós somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e nunca nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados. Então, como é que eu rejeito a tentação? Martinho Lutero disse: você pode ou você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho sobre ela. Não é um versículo da Bíblia, mas essa frase mostra uma verdade que encontramos também na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar. Ele poderia ter ficado por lá? Sim, mas ele resistiu, ele fugiu. Então nem sempre fugir é um ato de alguém que não tem coragem. Pelo contrário, a coragem de resistir, a hombridade de honrar o compromisso com Deus. Na atitude de Jó em fugir do mal, aprendemos lições importantíssimas. Fugia do mal, o próprio Deus dá testemunho de Jó. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, nós podemos evitar que ela nos domine. Por isso nós precisamos seguir o que Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Fuja, abstenha-se disso. Ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação, mas também arrepender. Agora observe, nós só conseguimos fugir, irmãos, fugir, né? E também entender o texto bíblico que o diabo fugirá de vós, se nós formos submissos à vontade de Deus. Arrependa-se. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação. Nós cantamos isso no hino da harpa: tentado, não cedas. Então você pode ser tentado, mas o pecado está em ceder. Então, às vezes a gente falha, a gente erra, a gente cede. Mas é possível que o crente ceda à tentação. E é possível que, por causa dessa atitude, ele acaba rompendo a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Deus por meio da confissão de pecados, por meio do arrependimento, por meio do quebrantamento espiritual. Existe um caminho de cura, existe um caminho de restauração para aquela pessoa que age dessa maneira, pelo caminho do arrependimento. É por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos justificar. Não tente culpar os outros, não tente culpar ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o caminho da confissão, é o caminho do arrependimento, para que eu e você possamos desfrutar do perdão. Deus tem vitória para as nossas vidas. Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Mas é preciso ter muito cuidado e nos esconder debaixo das suas potentes mãos, estarmos nos seus braços de amor e dizemos: Senhor, sou falho, sou limitado, mas eu preciso da tua ajuda. Eu me arrependo, eu me rendo, eu me entrego, e você vai ver o resultado de bênção, de vitória, de alegria para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Pois bem, queridos, de volta estamos para concluir a lição de hoje, e nela o pastor Osiel diz que, semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos
pela tentação. Por isso, ao oferecermos resistência a ela ao longo da nossa jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Que o Espírito de Deus, que a graça de Cristo Jesus e que o amor de Deus Pai esteja sobre nós. Que eu e você estejamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Sabe lá onde se localiza esse esconderijo, não é? Ninguém nessa terra, em sã consciência, consegue deflagrar a geografia desse esconderijo. Ele foi muito bem escondido. A despeito da redundância, é bem isso. Ninguém consegue localizar. Não há Google Maps, não há Waze que localize o esconderijo do Altíssimo. Mas se você estiver lá, você pode ter a absoluta certeza que você está debaixo da sombra do Todo-Poderoso. E debaixo da sombra de Deus, o Todo-Poderoso, você pode descansar. Que Deus te guarde, que Deus me guarde, que exista em nós o cultivo e a irrigação pela vigilância, a oração, a leitura da Bíblia enquanto palavra de Deus, e que vençamos os ardis de Satanás. O meu desejo é que Deus em Cristo lhe abençoe, e querendo Ele, o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, nos veremos no próximo programa.